programa de hoje nós vamos discutir a questão da mineração no estado de Mato Grosso. Para isso, convidamos aqui o advogado especialista em direito minerário e ambiental, ele que também é presidente da comissão da OAB, né, da Comissão de Direito Minerário e Base Mineral da nossa gloriosa OAB de Mato Grosso, doutor Alberto Scalopi. Muito bom dia. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, uma honra ter com a gente. Muito bom dia, Onofre, muito bom dia, Wilson, bom dia, telespectadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo a mineração, o setor e as responsabilidades, mas também a importância dela na economia do Estado, geração de emprego e também de proteção do ambiente. Olha, é um tema realmente muito, mas muito importante, Adilson. E um tema, um tanto quanto, como é que a gente vai dizer, estigmatizado, vamos dizer assim, para uma boa parte da população, principalmente aquela que não entende, basicamente, né? Também não tem obrigação de entender, mas a primeira impressão quando se fala em mineração aqui é garimpo, devastação ambiental, é roubo, né? Contrabando de ouro. É sempre ligado a algo negativo, quando se fala em mineração. Nós precisamos conhecer mais. Para isso, nós temos que estar dispostos a nos abrir, a entender melhor o que é realmente a mineração, né, do que ela é composta. A mineração ela é muito mais vasta do que simplesmente a questão do ouro, que é apenas um, né, dos minerais. Entender, quanto mais a gente entende, menos a gente tem essa falta de informação que nos leva ao preconceito. Não é isso, doutor Alberto? Eu acho que um dos grandes fatores hoje de crítico em relação à mineração é justamente o que você falou, a estigmatização. Existe uma estigmatização em cima em relação ao setor, porque, notavelmente, ele é uma atividade que ela, visivelmente, ela é muito impactante, né? Ela faz uma alteração na superfície, no solo, que impacta visualmente, diferente até do agro, muitas vezes, mas que a sua atividade ela se dá por uma razão locacional. E a gente tem que lembrar que é um bem da União, ou seja, é um bem da coletividade. Tudo aquilo que é minério é um bem da coletividade. Então, é fiscalizado pela União, pelo Estado, com licenciamento. Existem atividades ilegais, mas predomina-se, e eu gosto dessa perspectiva, da legalidade, porque ela é fiscalizada pelo Estado. E a ilegalidade tem em todos os setores, né? O problema é que as informações, as notícias, fiscalizações, o impacto que tem isso, até em razão das operações que são feitas com essas fiscalizações, por conta do valor que existe de investimento e muitas vezes o valor que eventualmente é atribuído àquela extração ilegal, isso acaba chamando muito atenção. E com a notícia da operação negativa, cria-se esse estigma em relação ao setor. Mas é um setor que hoje ele é muito importante no estado de Mato Grosso. Nós temos o agro como exemplo de organização nos últimos 20 anos. Ele é importante não só para Mato Grosso, né? Ele é um setor importante e estratégico mundial. Com certeza. Hoje a gente tem visto aí o Trump aí atrás das terras raras, né? Principalmente no fator da mudança da matriz energética. Nós vemos que há muitos anos o petróleo ele tem sido predominante e nessas mudanças da matriz energética, com a evolução, com a quantidade de eletrônico que nós temos demandado cada vez mais, isso demanda também de mineração. Então, demanda de minérios para poder criar essas distribuição de energia, fazer baterias de carros híbridos, de carros a bateria, movidos a energia elétrica. Então, isso acabou fortalecendo essa especulação e pesquisa pela mineração e o mercado internacional. Né? Com certeza. E o Brasil, ele é rico. O Brasil, além de sermos um país que tem uma dimensão continental, então nós temos uma dimensão territorial com potencial significativo no âmbito da mineração. Eu acho que as empresas, os empresários, aqueles que atuam na área, eles precisam, né? Eu não sei, eu acho que é uma associação que existe, que representa, né, a mineração,
eles precisam criar uma política estratégica, né? Definir uma política, um plano de ação para desmistificar isso. Porque enquanto a mineração continuar dessa forma, vai ter dificuldade, a população não vai entender e tem que se comunicar melhor com a sociedade, não tem como isso. Sem dúvida. Mato Grosso é celeiro do mundo, o agronegócio mostra isso, né? Somos campeões aí do maior rebanho brasileiro, campeões na produção de grãos, mas quando se entra nessa questão da mineração, ainda tem um tabu. Não que Mato Grosso não seja rico em mineração, pelo contrário, é riquíssimo, só que é pouco divulgado. Há exemplo com relação ao estado de Minas Gerais, que a gente vê lá aquelas grandes jazidas, o pessoal da Vale, aquela coisa toda, teve aquelas situações de acidentes, mas eu acredito que precisa um pouco mais de publicidade, até para a população conhecer o potencial, né, que é esse nicho da mineração aqui em Mato Grosso. Porque enquanto fica calado, doutor Alberto, não sei se o senhor concorda comigo, enquanto o setor fica calado, só recebendo críticas e tal, é como se ele estivesse concordando com toda aquela desconfiança que a população coloca em cima do setor. Né? Esse setor precisa falar, precisa se comunicar melhor com a sociedade. Exato. Não sei se o senhor concorda. Não, sim, concordo plenamente. Mas eles têm se organizado, Onofre. O setor, existem entidades representativas, têm movimentado. No ano retrasado, o governo federal criou um Conselho Nacional de Política Minerária, que foi instituído agora esse ano, onde engloba todos os ministérios que podem ter, de alguma forma, uma atividade, uma participação na cadeia da mineração, e as entidades ela têm se movimentado. Aqui no Estado existem entidades que estão se movimentando para conscientizar. Eu entendo que, como reflexo disso, são leis recentes no estado de Mato Grosso que cria selo sustentável, selo social, no qual as minerações, né, vão poder apresentar soluções sociais sustentáveis que possam potencializar não só o seu acesso a crédito, mas também uma interpretação favorável da sociedade, que é fiscalizadora de um bem da União. Então, existe esse movimento, mas ele é devagar, ele é ainda muito cauteloso em razão do volume da atividade, do preconceito que existe e, muitas vezes, da dificuldade de desconstruir aquilo que foi construído, né? A imagem, quando ela é negativa, ela espalha muito mais rápido quando ela é favorável ou positiva. Então, acho que leva um tempo para fazer essa conscientização, essa educação de informação em relação à mineração para a sociedade. Mas nós vemos no setor um movimento favorável em relação a isso, até porque existe hoje um panorama de maior fiscalização em cima do setor. Então, é natural que ele tenha que comunicar melhor, não só com o governo estadual, com o governo federal, mas também com a sociedade. Porque existe uma política de governo hoje a nível federal que ela tem uma perspectiva de maior proteção ambiental, uma agenda de governo que exige uma fiscalização maior sobre isso, e isso demanda para que as entidades, os empresários, o setor de mineração, eles se organizem melhor para traduzir para o Estado, né, o que está sendo feito para não cair nessa vala comum, muitas vezes, da ilegalidade que é atribuída ao setor. Certo. Bom, para tentarmos conhecer um pouco mais o setor, Adilson, você vê como é que é, né? Já tem até isso. Eu não sei se, porque a maioria, a gente pode falar uma porção de coisa aqui, mas é tudo a impressão que a gente ouve no dia a dia, e nem sempre pode estar correspondendo com a verdade. Mas alguns dizem que o Brasil, o próprio país, não conhece o seu potencial minerário, que talvez outros países, como a China e o próprio Estados Unidos, conheçam mais desse setor, as potencialidades que o país tem, do que o próprio país. O presidente Lula, não sei se entendi bem, mas há algum tempo atrás ele disse que nós temos conhecimento de 30% de toda a nossa capacidade minerária. Quer dizer, só 30%, 70% ainda é desconhecido, não há estudo. E é por isso que muita gente desconfia que a China saiba mais, os Estados Unidos saibam mais,
do que nós mesmos. É uma impressão popular, adagio popular, ou isso é uma verdade? Olha, isso é uma verdade porque, como eu disse, a extensão territorial do Brasil ela é muito grande. E a identificação do minério, que ele está no subsolo, ele é mediante pesquisa. A pesquisa é cara e não existe hoje acesso ao crédito para esse tipo de atividade, porque ela é ambientalmente impactante. E as instituições financeiras dificilmente dão acesso a crédito por conta da corresponsabilidade ambiental que elas têm. Então, fazer essas pesquisas para identificar numa extensão territorial do Brasil e que muitas vezes com dificuldade até de ir até o local e tirar as licenças, levar maquinário para fazer as pesquisas necessárias, é muito difícil. E também leva em conta de que a Agência Nacional de Mineração, que é a entidade responsável por operacionalizar o setor, fomentar o setor, mas também fiscalizar, ela há muitos anos tem sido sucateada por todos os governos que passaram no âmbito do governo federal, e ela depende muito de fiscais, análise de licença, análise de pesquisa. Isso dificulta a exploração e até a exploração legal, né? A fiscalização dessa legalidade. Existe recentemente uma mudança normativa dentro da Agência Nacional de Mineração, que ela, de certa forma, ela vem decorrente de uma decisão do Tribunal de Contas da União, que provoca o governo federal para fracionar as licenças minerárias. Então, ela diminuiu a quantidade de autorizações que as pessoas físicas, jurídicas ou cooperativas, que é muito comum, cooperativas de garimpeiros nesse setor, de terem essas licenças para fazer as pesquisas e, consequentemente, explorar. Esse fracionamento, na minha leitura, ele é uma intenção até boa de fracionar e fomentar o mercado, para que mais pessoas possam ter acesso a títulos minerários e fazer a exploração da atividade. Mas ela derrapa, ela não tem eficiência se a estrutura da Agência Nacional de Mineração, que é o órgão responsável por licenciar, fiscalizar essa atividade, ele não é estruturado. Então, isso criou, nesse momento, ao meu ver, um problema jurídico, de segurança jurídica para essas empresas e essas pessoas físicas que estão investindo nessa pesquisa, porque antes de explorar ele tem que fazer pesquisa. E para fazer pesquisa ele precisa de licença, depois para explorar ele precisa de investimento, os maquinários são caros, e isso acaba dificultando, e o que leva, muitas vezes, a quem tem má intenção, ao criminoso, a explorar ilegalmente. Porque ele primeiro vai, explora ilegalmente, aí ele não tem licença, então não tem o respeito ao meio ambiente, para poder levantar o capital, para poder fazer o investimento em maquinário e depois, quiçá, na legalização. Aí depois que ele explorar, ganhar uma grana que ele vai juntando para poder legalizar. Basicamente. No meio da coisa. Basicamente. Aqui nós temos exemplo, que em Mato Grosso, a Metamate, né, que até então era o órgão do Estado responsável para trabalhar, organizar essa frente aí, mas infelizmente acabou sendo extinta. Então, isso, no meu ponto de vista, se eu estiver errado, por gentileza, me corrija, acredito eu que contribui justamente para isso. A pessoa que quer começar nesse segmento de mineração acaba trabalhando clandestinamente. Vamos supor, eu acho um ouro lá, ou uma pedra preciosa na minha região, na minha propriedade. Primeiro eu vou trabalhar clandestinamente para depois me preparar financeiramente para poder realmente regularizar isso daí. A extinção da Metamate ela é um ponto muito delicado. Como é uma matéria que ela predominantemente ela é federal e fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração, eu entendo que o potencial de trabalho da Metamate ele ficava, de certa forma, limitado. Eu entendo que a extinção dela, se houver um fortalecimento da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na organização, na coleta de informação e no licenciamento, ela acaba suprindo isso, porque o gargalo hoje é a fiscalização ambiental, para o licenciamento ambiental dessa atividade, porque a possibilidade de requerimento e de exploração, isso acaba sendo muito possível, mesmo com a dificuldade
da Agência Nacional de Mineração. A dificuldade dela é na fiscalização da atividade sobre aquilo que está sendo declarado como compensação financeira da exploração minerária, que é o CEFEM, que é o imposto que é pago nessa transação do minério e que vai para o Estado, para a União, para o Estado e para o município no qual eles é impactado por essa mineração. E aí entra o segundo fator, que é a destinação desse imposto. O Tribunal de Contas da União ele tem trabalhado ativamente numa fiscalização até investigativa no âmbito do CEFEM, muito interessante, numa decisão do Tribunal de Contas desse semestre, no qual ele faz um diagnóstico muito importante contra a CEFEM, o que dá margem para que os estados, os tribunais de contas dos estados, possam subsidiar os municípios na destinação desse CEFEM, porque ele tem uma destinação específica. E, muitas vezes, essa destinação entra em municípios que têm baixa renda. Nós sabemos que a realidade de muitos municípios é a capacidade de arrecadação financeira, porque muitas vezes não está industrializado, e o que tem de estrutura é a exploração minerária. Mas isso precisa ser destinado de uma forma a potencializar, até porque a mineração ela é um bem que ele é finito, uma hora vai acabar naquela região. Então, diferente do agro, por exemplo, que continua se explorando. Mas ela, se é utilizado esses recursos de forma propositiva, correta, no âmbito social, no âmbito ambiental, eu não tenho dúvida que essa atividade ela passa a ser muito importante para o município, para a receita dos municípios e para trazer uma evolução para aquela região, né? Nós estamos aqui batendo um papo com o doutor Alberto Scalop, que é advogado especialista em direito minerário e ambiental. E você pode participar também, o nosso WhatsApp está na sua tela, mensagem de texto, mensagem de voz, ou até mesmo a sua ligação é muito bem-vinda, 65 99691 2727. Por falar em pergunta, temos aqui a pergunta do meu amigo Alain Pierre. Alain Pierre, professor, diz o seguinte: bom dia, Onofre, bom dia a todos na bancada. Se possível, Onofre, peço que pergunte aí ao entrevistado como ele vê a situação do setor com um governador que também tem empresas no ramo. O quanto esse fator ajudou o setor da mineração em Mato Grosso? É o Alain Pierre. Olá, muito bom dia. Obrigado pela participação, pela pergunta. Eu entendo que é natural que qualquer governador, a não ser que seja funcionário público, ele exerça alguma atividade privada. E essa atividade privada dele é anterior à entrada dele no governo. E, de igual forma, já tivemos governador que era produtor de soja e isso favoreceu o setor. Eu não vejo um movimento explícito e exposto do governador no âmbito da mineração, até porque é uma atividade predominantemente de regulação federal. Mas é importante que, recentemente, há 10 dias, foi criado o selo Mineral Social e Mineral Sustentável, e que é uma iniciativa do governo do Estado e que foi chancelada pela iniciativa da Assembleia Legislativa com o governo do Estado e que, ao meu ver, é um mecanismo de potencial regulação do setor no âmbito social e de sustentabilidade, onde cria-se parâmetros de sustentabilidade, de investimento em sustentabilidade e no social, para que seja conseguido esse selo que potencializa o acesso a crédito, a venda, valorize o minério que está sendo vendido. Então, eu entendo que se o governador ele tem uma perspectiva do setor que possa atender o setor e favorecer o coletivo, que é os habitantes do estado de Mato Grosso, eu não vejo prejuízo. Porque é natural que todo governo e todo governante ele tem que conversar com todos os setores, ainda mais setor que movimenta significativamente a economia do estado. Então, independente dele estar na atividade ou não, ou ser exercida por ele ou não, é um direito dele, numa licença que ele tirou, que é fiscalizado como todos os demais mineradores, exploradores da atividade minerária, e que, se ele tiver uma perspectiva que seja favorável, ele vai submeter à Assembleia. A Assembleia é um coletivo que representa a coletividade, a sociedade, e que tem que passar pelo crivo da Assembleia, pelo Tribunal de Contas do Estado, para se analisar as perspectivas da possibilidade de implantação daquelas leis, a efetividade delas. Então, eu entendo que é um fator que
com boa fé, ele pode ser favorável. Agora, com má fé, qualquer um que for governante e agir e tiver de má fé, isso é incontrolável. Não importa o setor que esteja. Não importa o setor que esteja. Agora, falando em mineração, e a gente está falando aqui de setor estigmatizado pela sociedade em geral, outro tema, outro assunto que a gente ouve falar muito é que alguns garimpos, alguns pontos de exploração mineral, há uma suspeita de serem utilizadas como lavagem de dinheiro, né? Fulano tem um garimpo, aquilo lá não é garimpo, não, aquilo é uma lavanderia, tal, não sei, eu já ouvi muito esse termo, né? Existe isso mesmo? É fácil? Tem como, se alguém quiser fazer irregularidade dentro de um garimpo, como lavar dinheiro sujo, por exemplo, é possível? Responder que é possível dá uma ideia de que, vai ensinar como fazer. Mas isso, em todos os setores... Bom, então você já respondeu, né? Que é para ensinar como fazer, então é porque tem como fazer. Mas a gente vê no setor de combustível, as grandes operações que tiveram sonegação agora, que foi utilizado para lavar dinheiro por conta da forma como está estruturado o setor de combustível. E não diferente da mineração, ela existe uma peculiaridade. A peculiaridade é que ela está distante, ela está em locais que são difícil acesso muitas vezes, remotos, na área rural. E não existe hoje no mundo uma tecnologia comum e que todos entendam que ela dê a legitimidade daquilo que é explorado naquela região. Como existe o que é feito, são pesquisas, existe uma estimativa do potencial de exploração daquele local. Essa mineração tem uma rigidez locacional, então, quando se faz pesquisa, identifica que ela está naquela região por uma série de questões geológicas, históricas. E o que se faz, muitas vezes, o crime ele entra não só na lavagem de dinheiro, mas ele entra também como uma forma de ganhar dinheiro. E aí nós vemos as facções entrando significativamente na extração ilegal de ouro, porque ela tem um valor agregado muito grande. O maquinário é caro, mas com alguns dias de operação ele consegue recuperar o maquinário que muitas vezes é destruído. E só que é feito irregular, sem as devidas licenças. Mas, para aqueles que estão regulares, eu entendo que eles não participam dessa lavagem de dinheiro, porque a fiscalização é muito grande e, hoje, a fiscalização e mineração ela é um dos vetores de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Nós temos operações constantes no âmbito de Mato Grosso, do Pará, principalmente, por conta do valor do ouro, que está altíssimo, e isso acaba fortalecendo a especulação, por conta justamente da possibilidade de lavagem desse dinheiro e fazendo uma investigação em cima, inclusive, por conta do encontro de informações financeiras que hoje estão predominantemente eletrônicas, é possível rastrear esse dinheiro para que seja identificada a lavagem num posto de combustível, nos insumos, porque esses insumos, eles são legalizados. Então, no garimpo é bem mais fácil, então. Então, no garimpo fica fácil para quem tem má fé, agir com dolo, contra o interesse da União, o desvio de recursos públicos, não pagamento de imposto. E isso é natural, não só em qualquer setor, mas aqui na mineração ela tem um potencial por conta do valor que existe de movimentação, do potencial de ganho. Falta de controle e falta de fiscalização. Exato. Mas eu entendo que Mato Grosso é um estado, e eu atribuo isso a um movimento do agro, que é muito importante registrar, que nos últimos anos potencializou o diagnóstico ambiental do estado. Então, nós temos hoje uma realidade tecnológica de mapeamento de dados indexados na Secretaria do Meio Ambiente por conta das exigências internacionais para a exportação dessas commodities, que potencializaram ter uma identidade de cada região. Então, consegue hoje, com acesso à tecnologia, a cada 2, 3 dias, identificar alterações em solo ou de vegetação que consegue identificar a ilegalidade e, muitas vezes, a alteração dessa cava para saber se aquela mineradora ela está explorando ilegalmente ou não, e até se ela está lavando dinheiro ou não. Porque passa-se a ter uma análise de profundidade, de diâmetro dessas cavas, em relação aos relatórios anuais de lavra que são feitos,
para poder saber se aquilo que está sendo recolhido de imposto ele está correto ou não. Mas tem que se lembrar que, como é uma autorização, não é um bem da pessoa privada, ela é um bem da União com autorização da União para a exploração dessa atividade. Primeiro que o dono da fazenda, é bom registrar, até voltando um pouco ao questionamento da Dilson antes, o dono da propriedade não é o dono do subsolo. Sim. Ele tem uma expectativa de direito sobre aquilo. É da União. Então, não é porque você sabe que tem ouro na sua fazenda que você pode explorar. Você tem que requerer uma autorização. Mas essas identificações dessas regiões e esse diagnóstico ambiental das propriedades, isso fortalece essa fiscalização e impede essa utilização de má fé de lavagem de dinheiro. Ok. Doutor Alberto, a gente está falando sobre a mineração. Eu gostaria que o senhor fizesse aí uma análise, né, dessa conjuntura, os desafios da mineração em Mato Grosso, o que fazer, qual que é o objetivo. Daqui a quanto tempo o senhor espera que esse setor esteja mais regulado, seja um setor mais respeitado e que contribua cada vez mais para a economia do estado de Mato Grosso e do Brasil como um todo? Olha, não, foi muito boa pergunta, mas é difícil mensurar o tempo, né? Eu, como advogado, atuo diariamente para lograr essa perspectiva favorável, descaracterizar esse estigma em relação ao setor. Mas eu vejo que está havendo bastante movimentos favoráveis, como eu disse, algumas leis que vieram estabelecendo alguns parâmetros de responsabilidade social e ambiental para essas atividades, um movimento do governo federal em relação à Agência Nacional de Mineração e o Tribunal de Contas da União em fiscalização do CEFEM, que é esse imposto, essa contribuição sobre a exploração financeira sobre a exploração minerária, e entendo que isso aumenta a pressão sobre os gestores municipais com a destinação desses recursos. O setor, hoje o que ele atravessa é um corredor polonês entre as atribuições, o estigma que tem em relação à atividade legalizada, em razão da ilegalidade que o crime organizado se apropriou, muitas vezes, dessa atividade e acaba refletindo no setor. Mas, sem dúvida, está caminhando favoravelmente, tem movimentado economicamente para o Estado tem arrecadado também com a taxa de fiscalização, isso está gerando uma receita em caixa e que a Secretaria de Meio Ambiente pode implantar isso no processo de fiscalização, de estruturação, fazer concurso, contratação. Existem técnicos e geólogos, uma faculdade muito boa de geologia hoje, que isso favorece a qualidade técnica dos estudos que são feitos para o licenciamento dessas atividades e os investimentos que estão sendo feitos diante do potencial econômico que tem gerado com essa movimentação internacional sobre a mineração. Nós temos aqui o calcário também, que é o sal da terra e que muito é explorado também. Então, existe um cenário muito favorável que hoje ele está caminhando paralelamente. Existe uma possibilidade, existe até um potencial para, quem sabe, uma fábrica de fertilizantes aqui, inclusive na região aqui de Nobres, não é isso? Com certeza. Existe um potencial muito grande, existem muitos estudos sendo feitos, é que o processo de licenciamento, esse é um gargalo do setor. O processo de licenciamento, de estudo e licenciamento, ele é muito custoso e demorado. E depende, muitas vezes, da autorização do Estado. E a gente sabe que o Estado ele caminha a passos mais largos, né? Mais devagar do que a iniciativa privada. Então, a iniciativa privada tem que pôr dinheiro e muitas vezes aguardar alguns licenciamentos para poder fazer a exploração. E considerando que os valores são altos por conta do maquinário, equipamento, tecnologia, e aí é feito com um pouco mais de cautela. Mas existe hoje projetos de fomento. Eu acredito muito que existe um potencial hoje da empresa de fomento de Mato Grosso, que é a MT Fomento, de participar disso, ou seja, entender o setor, ter uma participação ativa junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para poder criar mecanismo de financiamento e segurança jurídica para que possa ser explorada essa atividade, porque eu entendo que a partir do momento também que existe esse financiamento, existe mais um fator de fiscalização, que é o fator de fiscalização econômica, da prestação de conta, daquilo que é pago, daquilo que é devolvido.
Então, é um panorama favorável, é um setor que ele está pujante com a especulação minerária no Brasil, em todos os aspectos, em todos os minérios, né, que existem. E eu não tenho dúvida que vai mudar esse estigma que existe hoje sobre o setor, ao ponto de podermos chamar que a mineração também é pop, né? A mineração também é pop. Doutor, foi um prazer tê-lo com a gente. Um abraço para o seu pai, meu amigo de longas datas. Ele está assistindo, mandou uma foto, está assistindo aí. Oh, que legal. Um abraço, doutor Scalope. Muito obrigado. O senhor tem o tempo para suas considerações finais. Eu agradeço muito a oportunidade, a Dilson Onofre, do espaço, do programa de vocês, nesse horário, nesse dia, nesse clima muito gostoso aqui, de falar sobre a mineração, sobre as perspectivas econômicas, sobre os desafios que tem em relação ao meio ambiente, à regulação do Estado. Eu acho que são debates muito importantes para realmente desestigmatizar a imagem que existe hoje sobre o setor, e acredito que esse papel do programa de levar esse tipo de conhecimento para a população é muito importante, porque é onde a gente traz a crítica e a população pode tomar conhecimento, fazer seu questionamento, cobrar do seu representante político, cobrar do Estado. E acredito que isso só fortalece para nós, como um todo, que tem a representatividade desse interesse coletivo da mineração, de saber que está sendo destinado corretamente. Agradeço à OAB pela oportunidade, do trabalho que nós estamos desenvolvendo lá, a comissão nossa, que ela é nova, mas existem advogados empenhados, nós temos feito bastante atividade discutindo a mineração dentro da OAB, a oportunidade que a presidente Gisela e o vice-presidente Giovanni Santini deram para nós de fazer esse debate e de interiorizar esse debate, porque eu acho que é favorável não só para a advocacia, mas para a população em geral. Obrigado.